Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Penúltimo SecurityCast do ano. Estamos aqui começando mais um novo SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest, computação forense. O tema de hoje é o protocolo SS7, protocolo que faz aí o funcionamento da comunicação móvel entre os várias centrais. Eu vou deixar isso para falar para o nosso convidado, já que hoje temos um convidado especial, o Hélio Loureiro. Ele é um especialista na área de mobile de SS7. Hélio, vou agradecer já inicialmente a presença do Hélio, obrigado aí pela participação. E antes de começar exatamente a falar sobre o SS7, eu vou passar a palavra aos meus colegas aqui, meus amigos, o Hélio e o Alberto, pela apresentação. Começando pelo nosso convidado de hoje. Hélio, boa noite. Se apresentar aqui para quem está nos assistindo aqui. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar participando do SecurityCast, que acompanham com bastante dedicação e devoção. Adoro o webcast de vocês. Estou falando diretamente de Estocolmo. Deixa eu fazer um disclaimer. Tudo que eu falar aqui, eu trabalho numa empresa de telecomunicações que não vou citar. Quem quiser dar uma olhada na internet vai achar qual empresa que é. Eu não estou representando a empresa de forma alguma, nem nenhum dos seus clientes. Eu estou falando da minha experiência como engenheiro de telecomunicações. E eu espero, com esse SecurityCast, esclarecer algumas partes de como funciona o protocolo de sinalização de telecomunicações, que é um nicho bem específico, mas ele não é nada muito complexo. Eu espero que vocês, ao longo do que eu vou falar, vocês façam, então era isso. E, bom, espero que vocês gostem do SecurityCast. Legal. Alberto? Boa noite, pessoal. O pessoal já me conhece, meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança da informação. Estou aqui para tentar conversar, a gente debater um pouco mais e desmistificar um pouco desse assunto sobre os ataques ao protocolo SS7, porque tem gente na internet que acha que vai conseguir invadir até a NASA com isso, que é extremamente simples e não é assim tudo... realmente é uma falha muito grave, mas não é tudo o que parece, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar a desmistificar um pouco esse assunto aí. Legal. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gilberto André, eu sou professor da área de segurança da informação e perito da área de computação forense. Estou aqui com meus colegas para a gente conversar um pouco sobre isso. Vou passar logo a palavra para o nosso convidado. Boa noite, Hélio. Vou ficar à vontade aí. A pergunta é o que é o SS7, né? Para a gente começar a conversar sobre isso. Legal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não vou conseguir ver o SecurityCast porque eu vou estar vendo a tela toda. Vocês estão vendo uma telinha bonita de mim aí segurando o celular, certo? Uhum. Eu vou comentar então o que é o protocolo de sinalização e explicar com o princípio de uma rede básica que é o que a gente comunica, como a Aninha fala com o Betinho. Esse é o básico da rede de comunicação. A gente sabe que a gente entra na rede da... Pode falar que eu não vi. Eu gostei do exemplo, porque a minha filha chama Ana e o meu filho chama Alberto, então a Aninha fala com o Betinho. Deu rir. Cara, esse é um clássico do treinamento de telecomunicações. É sempre a Aninha falando com o Betinho. Foi massa, gostei. Bom, o básico de como começou as comunicações, a gente conhece essa figura aqui, são as secretárias. A Aninha, para falar com o Betinho, basicamente, quem tinha telefone, que eram poucas pessoas, a Aninha puxava o telefone e falava assim, eu quero falar com o Betinho. Aí a comutadora, a secretária, sabia que era o Betinho e ligava o fio. Esse era o princípio da rede chamada comutada, ligava fio a fio. E a Aninha falava com o Betinho. Então a gente tinha, por exemplo, o número de telefone aqui da Aninha é 1234, e ela ligava, aí a secretária ligava... A telefonista ligava o fio no Betinho e o Betinho falava com a Aninha. E então a gente passava pelo circuit switching, que é o fechamento de circuito, como se fosse fio a fio, e o pacotinho de voz aqui verdinho da Aninha falava com o Betinho. Assim nasceu as telecomunicações, certo? Era bem simples, voz, analógico, passava para o Betinho, analógico. Só que a rede foi ficando um pouquinho mais complexa, então a gente não tinha uma telefonista, a gente começou a ter centrais de comutação de telefonia, onde a voz saía da Aninha, passava numa rede, fazia qualquer rota de tráfego que tivesse mais enlace com menos carga, que tivesse mais disponível, né? E chegava assim no Betinho. Esse é um princípio bem básico, a gente conhece de roteadores, redes IPs. Só que a rede começou a ficar complicada.
começou a ter várias Aninhas em vários lugares, vários Betinhos em vários lugares e falando com a rede. E esses pacotinhos de voz cada um com uma cor começou a ficar um caos. Eu fiz um Betinho aqui na parte de baixo, que ele sai do rosinha aqui, aí ele pega a rota para cá, depois a rota para cima, aí ele vem para a rota para baixo, aí ele vem para a rota para o lado e chega no outro Betinho aqui do outro lado. Até aí tudo bem, isso é muito terror, parece um pouco uma rede IP, mas lembra o seguinte, ela não era orientada a pacote. Ela sempre foi uma rede orientada a circuito fechado. E eu vou falar desse pedaço que está em vermelhinho aqui de enlace, de como uma parte da rede falava com a outra passando os pacotinhos de voz. Esses pacotinhos, óbvio que você não pode ter um fio para cada um. Então você mandava ele num de pacotes tudo agregados juntos. Você punha uma sinalização, voz, voz, voz. O que é essa sinalização? O sinal dela, básico, diz que número de A para número de B, por isso que a gente chama de Aninha e Betinho. Então eu tenho o número de A, que era 1, 2, 3, 4, e o número de destino B, que era o Betinho 1, 2, 3, 4. Só que a sinalização, quando ela sai com a pessoa na ponta, ela tem só duas informações, origem e destino. Quando ela passa aqui nesse encaminhamento que passa pelo transporte, ele agrupa todas as vozes juntos, os circuitos slotados de voz, e manda aqui no que é a sinalização que a gente chama, cada um desses slotzinhos, quem que é a origem, quem que é o destino. E cada um desses nós que tem aqui no meio, eles fazem o que a gente chama de roteamento. Ele tenta rotear a voz aqui para descobrir na comutação qual o melhor caminho, que menor custo, não tem congestionamento, para entregar o pacote para o Betinho. Todo mundo acompanhando aí, Gilberto? Tá tranquilo. Agora vai ser a parte que vocês vão falar, então era isso. Para a gente fazer esse transporte no meio, existem dois padrões, um padrão é o americano e o padrão europeu. O Brasil adotou o padrão europeu de E1, que é um enlace, para quem sabe que é um E1, de 2 megabits. A forma de transformar a voz nesse circuito que é dentro da rede digital, ele transforma em circuitos de 64 kilobits para a voz não ter muita perda. Ele passa uma banda de 300 kHz. Então esse 2 MB dividido em 64, ele cria 32 slotzinhos aqui dentro, de 64 kilobits. O primeiro é sempre marcação com 0, ele vai sempre uma sequência de zeros. Para quê? Para a transmissão saber que é o começo de um pacote chegando de E1 com dados, e ele vem marcando cada um desses coloridos a uma voz. O pacote do meio, o 16, é onde vai a sinalização dizendo de cada um desses pacotes quem eles são. Então a gente tem o que a gente chama de 30 canais de voz e um de sinalização. Então quem tem acesso de empresa, você compra um acesso de 30B mais D. Quem já ouviu falar e fala assim, então é isso que funciona. Você tem um pacote de 64. No Brasil não chegou a vingar, mas tem uma outra forma quando a pessoa na ponta comunicava, que era ISDN ou RDSI, Rede Digital de Serviços Integrados. Você tinha 2B mais D, você tinha 2 de voz e um de sinalização, que aí ele entrava na rede e aí ele passava por essa transmissão. Essa rede de transmissão que eu mostrei para vocês, ela entra aqui no comecinho onde tem esses SSN, que são o Circuit Switching. Ele vem aqui com voz e com sinal. Sinal que eu quis dizer aqui é sinalização, que senão ia ficar meio complicado. Porque é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho. Cada um na ponta recebe no início esse monte de vozinha e a sinalização aqui no meio, certo? Só que não faz muito sentido você ficar trafegando, em termos de performance, isso misturado. Então criou-se uma rede de sinalização por canal comum, ou seja, eles pegam todas as vozes e mandam só voz, e mandam num desse aqui de transmissão de E1 só a sinalização do que está indo na voz. Então ela entra aqui em cima na parte da rede como voz, mas no core da rede ela só entra a sinalização. Então você tem um SCP, Signal Control Point, um ponto de controle do sinal, onde ele verifica qual que é o destino e ele manda para o Signal Transfer Point, ele é o ponto de transferência do sinal. E aqui nessa rede de dentro,
ela não passa nada de voz, ela é só sinalização para achar qual que é a melhor rota para os circuit switching, os centrais telefônicas, mandarem a voz de um lado para o outro da melhor forma possível, fazer o encaminhamento de voz de acordo com o plano de numeração. É assim que funciona. Então, a rede aqui, já estamos olhando dentro do core da rede, a gente tem um circuit switch na ponta que recebe a voz e passa a sinalização. Eu acho que acabou, não tem mais nada, porque esse é o princípio. Uhum. Agora, Gilberto, você tem alguma pergunta? Ou Alberto? Bom, minha primeira pergunta todo esse trabalho de tráfego de controle, né, tem alguma criptografia ou autenticação envolvida nesse processo todo? Nenhum, mas por que não tem nenhum? Não sei se vocês perceberam, mas eu mostrei que a Aninha na pontinha lá dela, ela manda só voz. Lembra que era o quadradinho da Aninha, era só voz? Ali não tem criptografia, a voz era mandada por... Tanto que o cara fazia wide typing direto no post, né? Ele roubava a mensagem de voz que era analógica. Quando entra a sinalização, ele faz uma mensagem digital e digitaliza já a voz para mandar. Não tem criptografia. Mas você não entra na rede de sinalização. A parte externa, ela nunca consegue entrar na rede de sinalização. Você não consegue plugar teu telefone e mandar um sinal para dentro da rede de SS7. Ó, eu quero rerotear pacotes. Eu quero fazer desse jeito. Isso não acontece. Ela é uma rede isolada. Então, ela criptografia por nativo, desse jeito que eu mostrei para vocês por E1. Mas esse é um modelo muito antigo, eu mostrei na parte que é mais simples de entender, de telefonia fixa. Na telefonia de celular, o protocolo em cima de rede IP. Então você transfere ele em cima de SIGTRAN, que se chama. Tem um outro protocolo também que é SCTP, é isso, SCTP, que aí você usa IP, mas ele basicamente mascara com rede IP origem e destino de cada um desses nós que ele vai enviar, como se fosse uma rede de telefonia, mas ele manda IP. Essa sim é criptografada. Você pode usar criptografia, é uma rede... ela não usa... Você pode usar TCP, mas ele é muito lento. A gente usa SCTP para fazer a transferência, né, que é um protocolo. Mas normalmente, essa rede ela é toda isolada. Ela não tem... O seu tráfego de voz... Deixa eu mostrar aqui de novo. Vamos voltar na figurinha. Share de novo aqui. Vamos voltar aqui. Aqui vocês podem ver que as pessoas na ponta, ela tem o tráfego dela aqui, que é a voz coloridinho, certo? Que entra na rede. A partir desse ponto da caixinha azul, que é o core da rede, eu já não tenho mais, meu dado está aqui dentro, ele não tem como ele sair desse pacote. Quando eu tenho aqui um enlace de E1, eu não tenho como meu dado que está saindo aqui, seja ele voz, seja dados de navegação, ele não pode sair daqui e afetar a sinalização. Ele não tem como mudar. O slot passado para ele, esse é o slot dele. Ele está no slot posição 1 aqui, o azul. É a posição 1, ele não tem como sair. Como você vai atacar uma rede dessa, Gilberto? Eu te pergunto. Nesse caso não tem, mas eu digo assim, se eu tivesse acesso de alguma maneira à rede de sinalização, talvez eu pudesse alterar alguma coisa da própria sinalização. Né? Exatamente, se você tivesse. Esse é o pulo do gato, né? Que é o que o pessoal, talvez seja o principal mito que a gente tem que derrubar hoje aqui. Muita gente na internet acha, eu tenho aqui, vou pegar meu celular, vou baixar um programa aqui no meu Kali, e aí eu vou hackear e vou hackear todo mundo e etc e tal. O que é uma imensa besteira, né? Porque, assim, realmente, existe uma falha no protocolo SS7, é uma falha grave que permite que as pessoas até mesmo escutem ligações, redirecionem SMS, façam o que bem entender, mas para ela ser explorada, a pessoa tem que ter acesso à rede SS7, a rede core, que não é exatamente qualquer pessoa que tem. Então, por exemplo, obviamente que agências de inteligência, agências patrocinadas pelo governo, etc e tal, estão explorando essa falha e não é de hoje. Até a gente tem evidências de que já né, quando foi exposto aquela questão do hack. Desculpa, eu acho que eles não exploram nada. Você não consegue impedir a polícia de monitorar essa rede. Por exemplo, existe com o vazamento Snowden essa ideia errada de que o governo
hackeia a sua rede para conseguir informação. Isso não é verdade. Ela está dentro da lei. O governo pode ir lá e falar assim, eu quero que você monitore, porque assim, para ficar mais fácil o entendimento, é como se fosse um switch. Se você tem acesso a um switch gerenciável, se você tem acesso à porta de gerenciamento dele, você pode ir lá fazer um port mirror. Mas você não pode falar para o governo que ele não vai fazer. Se ele chegar lá com uma ordem de justiça assim, eu preciso monitorar porque eu acho que está tendo alguma atividades criminosas, você não tem como evitar porque está dentro da jurisdição. É uma coisa legal. Então, assim, o governo não precisa hackear, não existe isso. É uma rede. Eu acho que isso é semântica, né? O hackear foi que eu quis dizer foi explorar a falha, entendeu? Mas é que também o lance é assim, beleza, então o governo está fazendo uma coisa legal, só que até mesmo como os próprios vazamentos dos nodes mostraram, nem sempre o que o governo está fazendo que é a princípio legal é de fato legal. Existe um abuso de poder e de autoridade aí que corre solto, né? E, na verdade, o que eu estava me referindo era o negócio quando foi exposto as fontes e os programas do Hacking Team, em que daí se descobriu que não é só o governo dos Estados Unidos, mas uma série de outros governos que estão explorando essa vulnerabilidade. Aí é que a gente entra toda uma questão, até vai fazer falta o advogado hoje na questão jurídica de se o governo pode, não pode, como é que ele pode. Mas a questão é a seguinte, não é qualquer criança que tem acesso a redes, correto? Sim, não, ela é uma rede isolada, é como se você fosse pensar na área de gerenciamento dos seus switches, dos seus roteadores. Ela não fica exposta para o tráfego. Para você entrar lá e fazer qualquer coisa como uma cópia ou capturar os logs que tem, tá lá. Então, assim, não é bem uma falha de segurança, ela é feita desse jeito, porque você precisa ter logs, né? Mas ela é uma rede isolada, você não tem como externamente entrar e tomar o acesso, assim como você não tem no roteador. Pelo tráfego, você não toma o acesso. Não, pelo tráfego não, Hélio, mas assim, se eu tenho um acesso, que vamos chamar de ilegal, né? Se eu consigo uma brecha, uma porta dos fundos numa rede como essa, eu tenho como manipular ligações e fazer, isso eu poderia fazer, né? Você não tem como manipular ligações, porque a rede de sinalização, ela basicamente é de A para B e a rede calcula o custo, qual que é o melhor tráfego que você pode fazer. Então, assim, não tem muito... E uma rede de telefonia não fala... se você entrar numa rede de EC7 de uma operadora, você não está em todas, você está naquela operadora e existe um outro protocolo de comunicação, que é o IS-41, que é mais ou menos o protocolo que a gente tem de roaming, que é para uma falar com a outra e decidir, esse cara pode falar na tua rede, você vai pagar para mim se eu permitir ele falar na minha rede, esse que é da sua rede, e uma operadora, o protocolo fala sim ou não. Mas o que se tem de exploração de falha não é muito por rede SS7. O que tem, por exemplo, o tipo de fraude mais comum que tem por exemplo, o cara descobrir que se ele discar um número mágico, ele consegue ligar sem pagar. Então, por exemplo, já descobriu um tipo de fraude que aconteceu, que o cara fazia uma ligação local, aí ele apertava o hash, ficava segurando no celular, e a rede dava um problema nela e ela desbloqueava para ele fazer qualquer tipo de chamada. Esse tipo de bug às vezes acontece. Isso, claro, foi resolvido, porque assim, foi detectado, né? Mas ele não entra na rede EC7. Isso é muito difícil de acontecer. É praticamente impossível de fora. Mas uma coisa que eu fiquei confuso, só para entender aqui, porque eu fiquei confuso. Eu tinha visto lá, teve até o hacker da Alemanha lá, não foi o cara que foi lá e ele fez a demonstração lá nos 60 minutos, ele grampeou, ele redirecionou a ligação do telefone do deputado lá. Essa era uma coisa que eu estava perguntando, já complementando a pergunta do Alberto, que eu via os 60 minutos lá, ele praticamente clonou o que ia para o deputado, também ele escutava também. Então, essa é uma questão. E a outra que a gente viu um ataque, tem um vídeo rodando pela internet aí, de você clonar um WhatsApp, né, fazendo o desvio do SMS para outra máquina, né, para outros terminal de smartphone também. Foi feito via SS7? Eu imagino, olha para corrigir, mas esse eu imagino que seja realmente a exploração do SS7
desde que a pessoa tenha acesso à rede. Que era a minha, na verdade, eu ia falar, só que é muita pergunta ao mesmo tempo, senão daqui a pouco ele fica bem louco. Desde o negócio da ligação, que eu fiquei confuso, aí eu queria perguntar um negócio sobre o mapa de risco. Então, esse tipo de exploração que ele fez, esse do hacker da Alemanha, ele não mostra muito bem, ele vai e fala, eu acho que ele teve acesso à rede interna. Aí ele conseguiu pegar e monitorar a rede interna. Aí ele pode ter, eu não sei qual operador que ele estava usando, se ele tem alguma coisa, se ele era um contractor dentro da operadora, que aí ele tinha acesso privilegiado para poder fazer o que ele fez. Então não foi bem um hacking. Ele tinha um acesso privilegiado e falou, ó, eu consigo monitorar, fazer um port mirror e copiar o que você está fazendo. Se ele tivesse uma rogue ERB, né, uma ERB falsa, ou se um simulador de ERB, ele poderia fazer isso? Não, ele não entra na rede. Não, se você puser uma rede externa, você está quase perto da Aninha falando com a primeira central, que passa a voz. Isso. Ela não passa sinalização de core. Por isso que eu fiz o desenho do comecinho, que ele é bem didático. Tudo que você tem fora da rede, celular, não sei o que, você consegue fazer isso. Agora, como é que os caras estão conseguindo clonar o WhatsApp? Eles estão clonando o telefone na ponta. Que aí ele informa para a central, eu sou esse telefone, manda para mim a mensagem, o sistema fica na dúvida de qual é qual e manda para os dois, ou para um ou para os dois. Clonando você diz o e-mail? Ele pode estar clonando e-mail. E essa é uma forma, o que acontece? A rede GSM, ela tem uma criptografia para você conectar. A TDMA, que era o antigo que a gente tinha, que era a rede AMPS, ele era rádio puro, e o pessoal começou a clonar celular. Vocês devem lembrar dessa época. Isso. Uhum. Aí todo mundo falou, troca para o GSM, que o GSM ele já sai digitalizado do seu celular para a rede, e ele tem uma criptografia, e tem mesmo, só que hoje em dia essa criptografia já não é tão forte, ela já começou a ficar bem mais fraca, hoje em dia ela é quebrável, então existem técnicas do cara conseguir clonar aquela entrada daquele celular na rede já. Isso já deve estar acontecendo, que não afeta a rede SS7, é só o acesso. Aí ele diz que aquele celular dele é o e-mail daquele outro celular, e começa a receber informação. Que já não consegue vazar no 4G e provavelmente no 5 também não. Cada vez que sai uma nova geração, uma especificação, eles aumentam a criptografia, porque a criptografia para ser quebrada, ela é basicamente questão de tempo, né? Conforme vai aumentando a capacidade de CPU, você vai conseguindo quebrar. Mas tentando definir um modelo adversarial aqui, então, se o cara que quer, por exemplo, quer explorar esse SS7 para ganhar dinheiro, digamos assim, se ele trabalhar, por exemplo, for um cara que é funcionário da TIM, ele consegue fazer, correto? Olha, ele conseguiria em certo ponto, porque assim, todas as operadoras, ela tem uma área de fraude que acompanha a geração de receita. E assim, a menos que o cara não gere uma receita muito alta, ou seja, um negócio muito baixo, é praticamente igual a um banco. Se o cara for lá no banco todo dia roubar 1 centavo, provavelmente ele vai passar anos lá e ninguém vai perceber isso. Mas se o cara for lá digitar e desviar 1 centavo de todas as contas, a conta dele de repente receber 1 milhão, eles vão perceber no sistema de fraude, porque alguma coisa aconteceu, porque teve um desvio de padrão. Então assim, se alguém de qualquer operadora tentar fazer esse desvio, e traga alguma vantagem realmente financeira para ele seria pego pelo sistema. Não, mas eu tô vendo, quando eu digo em termos de vantagem financeira, eu estou pensando em termos de, por exemplo, eu sou da CIA, eu quero poder clonar e grampear telefone de pessoas sem ninguém ficar sabendo no Brasil, então eu vou lá num funcionário da TIM e molho a mão do cara, eu te dou 10 mil por mês para você fazer explorar essa falha para mim, como você tem acesso privilegiado à rede. Nesse sentido, não tô Depende muito, porque assim, a operadora, para você poder fazer isso, normalmente você não pode entrar com laptop dentro do data center, nada disso, você tem acesso por estações, então depende do nível de... Por isso que eu falei, aquele hacker alemão tem muita MVNO aqui na Europa, então pode ser que não seja uma operadora, seja uma MVNO, o acesso é mais simples, alguma coisa assim. Mas, em geral, as operadoras, principalmente no Brasil, elas cuidam muito de segurança, não é esse Deus dará. E eu não acredito que possa acontecer alguma coisa assim do cara vai e rouba. Porque, assim, como é que o cara vai tirar esses dados da rede? Não é uma coisa tão simples, que o volume é grande. E outra, na hora que ele começar a clonar...
Pode falar, Gilberto. A gente começa a ter, só complementando, a gente começa a ter aqui no Brasil já várias MVNO aqui. Já tem algumas aqui já operando no Brasil. Talvez seja um ponto de um pouco mais de fragilidade na rede para essas operadoras, né? Que talvez não tenham uma segurança. Não, mas isso que eu quis dizer é o seguinte: não é que a MVNO ela entra na rede de quem seja operadora e ela não vai pegar os dados, porque a MVNO ela é como se você fosse uma VM dentro da tua rede, ela é isolada. Isso. Ela não tem acesso à rede. Um certo parte de recursos para você usar, né, da rede principal. Isso. Lá. Mas como a MVNO normalmente ela não tem data center, ela talvez permita que o cara conecte no que ela tem de acesso remoto. Operadora geralmente não, você tem que ir lá na operadora, o acesso é restrito. Então se o cara, vamos supor, se ele entrasse nesse esquema de eu vou roubar dado para alguém por um ganho financeiro, primeiro, como é que ele vai tirar o dado de lá? Porque o volume é grande. Segundo, se ele começar a tirar esses dados, vai ter uma perda de desempenho do equipamento. Vai aumentar a CPU. Aí eles vão começar a olhar por que o equipamento está acontecendo isso. E vão tentar monitorar e provavelmente vão chegar. Então, assim, não é uma coisa muito simples de fazer. Porque, assim, se você levar para o mundo IT, que é mais próximo da gente, o cara vai lá e fala assim, eu vou clonar esse switch da empresa, fazer um port mirror aqui, para tentar coletar alguma coisa. Ele precisa salvar algum lugar esse port mirror. Aí ele tem que ter uma máquina, mas ele precisa fazer. Então, assim, não é tão fácil o cara sair com os dados de dentro da operadora. Porque qualquer empresa que tenha uma segurança mais. Siga SOX, por exemplo. Quando o cara segue SOX, ele tem um monte de parte de governança que ele não pode entrar qualquer acesso de qualquer lugar. Ele tem um monte de restrições para justamente não permitir que alguma coisa nesse sentido aconteça. Então, pelo que eu entendi na questão do SS7, assim, a vulnerabilidade não está no protocolo, é muito difícil de alguém usar o protocolo para poder, por exemplo, clonar uma linha ou fazer um tipo de desvio da linha em relação a isso. É muito difícil, na verdade, nesse caso. Eu diria que é impossível. Não diria que é difícil, eu diria que é impossível porque você não tem acesso ao core. O que você tem são ataques na periferia. O cara tentando acessar um asterisco que está aberto. Isso tudo é periferia da rede, não entra no core. Então eu diria que é praticamente impossível o cara ter acesso privilegiado e que possa fazer qualquer mal numa rede de sinalização. Por isso que não existe tanto esforço na parte de segurança, porque a segurança ele é um walled garden, ele é fechado o acesso externo, o perímetro é muito bem seguro. Então dentro do protocolo não existe tanta, vamos nos preocupar com criptografia ou não. Então, no caso, então, por exemplo, você acha que aquele vídeo que tem dos caras clonando WhatsApp e Telegram, o cara clonou o telefone e a história toda foi mais hype mesmo, de tentar surfar na onda do tal do protocolo SS7, mas que não foi explorado o SS7, é isso? Eu tenho certeza. O cara não consegue entrar para... O alemão, eu acho que ele foi dentro da rede, porque ele conseguiu dado que você só consegue dentro da rede. Ele conseguiu ver de A para B e o conteúdo. Ele tem que estar dentro da rede, ele não tem como pegar de fora, porque... ele entrou na rede de sinalização para pegar isso, e isso não passa na borda. Você não passa esse tipo de dado na periferia do telefone, ele tem que estar lá dentro. Entendi. Dentro, você diz, dentro da operadora, seja ela qual for. Sim, dentro da parte que ele consegue acessar esse S7. Então, assim, a pessoa falando, ele talvez tivesse acesso como um consultor de segurança da operadora, e pode tentar na cor e falar assim, eu quero mostrar que se o cara pegar o protocolo dentro, ele pode capturar os dados, e a operadora pode ter liberado ele de fazer isso. Mas pessoas externas, elas não conseguem entrar nessa rede e fazer isso. Entendi. Agora, uma outra pergunta. A gente vê que tem alguns hardwares aí, algumas blades sendo vendidas, que poderia simular uma ERB, né? Ou seja, nesse caso de eu simular uma ERB, qual seria o risco para os usuários? O que essa pessoa com essa ERB poderia fazer de algum mal com os usuários? Bom, ele pode autenticar e você achar que está na operadora, aí você mandar um SMS achando que é confidencial e na verdade não é. Você está mandando dentro daquela rede falsa. Você pode completar uma chamada para um lugar errado, aí o cara pode ter um asterisco lá respondendo para você. Pode falar, desculpa. Eu ia falar que ele pode falsificar, inclusive, se ele conseguir fazer a BTS bem feita, até um Facebook. A pessoa acessa, normalmente pelo celular você não olha se está criptografado,
ele falsifica a página, falsifica o DNS, entrega tudo para você e você navega, mas ele não entra no SS7. É um ataque de borda. Ok. Não sei se você viu, assim, na última DEFCON, um pesquisador fez uma análise da região onde estava a DEFCON, lá em Las Vegas, na última DEFCON em agosto. E na semana anterior tinha, acho que, 5 ou 6 herbs em volta do local onde ia ser a DEFCON. Na semana do DEFCON apareceram mais de 20 herbs diferentes em volta do local. Ou seja, obviamente alguém está tentando simular herbs falsos, provavelmente, no local. Sim, mas é sempre para pegar, fazer um phishing para a pessoa entrar, achar que está na rede operadora, achar que está seguro, mandar alguma informação e eles tentarem capturar, porque a pessoa manda SMS, deu uma falha, fala assim, acho que a rede está fora. Aí ele tenta depois. Ele nunca vai pensar que a rede é falsa. Claro que perto de uma DEFCON você deve pensar sempre que é isso. Mas dentro da rede interna, o core, não afeta nada, ele está completamente fora. Ok. Então, tem mais perguntas aí, Gilberto, não? Tá? Perguntas aqui. O Cristiano perguntou, Hélio, o tipo de ataque pode ser feito por... Não, aí é só... Vamos lá aqui. O Macedo pergunta, isso monitora tráfego de arquivo acima do normal? No caso aqui, aquelas as operadoras, que você falou que tem uma central de fraudes, contra fraudes, ele só monitora o tráfego acima do normal, deve estar perguntando se for um tráfego, se ele for tomar cuidado de fazer um tráfego dentro do normal, talvez a operadora não note que tem alguma coisa errada, né? Olha, ela pode não perceber, mas você talvez não pegaria, se for ganho financeiro, deve ser algo que não vale a pena. Porque pensa bem, você está fazendo isso, está botando teu emprego em risco, se você tem acesso interno, você não é um cara que acessou externamente, que acho praticamente impossível acontecer. Agora, internamente, qual que seria o ponto? Você buscar o dado para você... Porque lembra o seguinte, esse é um modelo antigo que eu mostrei que tem um slotinho. Hoje, esse slotinho, ele tem teu dado da tua rede 4G, que é um LTE, alguma coisa assim, que lá dentro pode estar criptografado. Então, efetivamente, você vai ver o quê? Que era o telefone da pessoa, você vai ver o número, e estava acessando a internet. Esse é o dado que vai ter na sinalização. Para que você... o que você efetivamente espera fazer com esse dado? Eu acho que ele não é um dado que tem valor. Talvez para um hacker, não, para o governo sim, se ele tiver com uma monitoração para alguma coisa contra crime, contra fraude, alguma coisa assim. Mas para um hacker, isso não é um dado que tenha valor, porque hoje em dia o que já está dentro do slotzinho lá, ele já está tudo criptografado. Pela aplicação, não pelo sistema de telefonia. Então, mas, por exemplo, vamos dizer assim, eu quero invadir, eu tenho um cara lá o cara é dono de uma empresa e eu quero ficar de olho no que ele está conversando ali com os engenheiros dele para descobrir segredos comerciais deles ali. E aí eu quero clonar, por exemplo, o Telegram dele, tá? Aí eu contrato um cara, chego pro cara da TIM e falo, olha, cara, preciso que vocês só você explore o ataque, faça um ataque no SS7 aí para fazer uma vez só a autenticação do Telegram em vez do telefone dele para mim. Eu vou lá, fiz, acabou. Se o cara não prestar atenção, porque o Telegram ainda vai avisar o cara, dizendo, tem uma nova sessão, não sei o quê. Mas tem gente que nem olha, que nem se toca disso. Ou acha que foi ele mesmo em outro computador. A operadora dificilmente percebeu um negócio desse. Sim, nesse sentido, a possibilidade mas eu acho que é mais fácil o cara fazer um ataque dentro do computador da pessoa do que fazer isso na central. Porque, como eu disse, para a pessoa que tem acesso a isso, fazer isso, o ganho financeiro tem que ser muito grande, porque o risco dela ser descoberta que ela está fazendo esse tipo de coisa é grande. Porque, por exemplo... o risco dela ser descoberta que ela fez isso é grande? Porque, assim, quando você vai na rede de sinalização, somente de SMS, você quer fazer um troubleshooting, você abre, dá 30 segundos e fecha. Ele gera um arquivo de 2 GB. O dump, você diz ali, daquela tela quando ele abre. Não. É coisa muito grande, assim, não é um negócio assim, eu vou filtrar esse dado aqui, não é uma coisa tão simples. Para a pessoa conseguir tirar isso daí, é complicado. Eu diria que não é impossível, mas eu acho que não valeria a pena financeiramente para uma agência pedir para o cara fazer isso daí. O protocolo ele não é criptografado, então assim,
tecnicamente eu acho que é possível, vou te dizer que não é impossível, é possível. Mas ele tem outros problemas que não é exatamente pela criptografia, exatamente a quantidade de volume de dados, são coisas, a gente está falando de tamanhos imensos da rede toda, não é um negócio tão simples. O Telegram, especificamente, eles chegaram até a mudar os procedimentos, né? Depois que saiu essas falhas, elas foram expostas. Hoje em dia, quando você vai querer confirmar no Telegram, ele primeiro tenta mandar uma mensagem para uma outra sessão já ativa. Se não mandar, daí você tem a opção, ele tenta ligar para você, para daí, por último, ele oferece a opção do SMS. Sim. Estão cada vez mais tentando garantir que você é você. Daqui a pouco eles vão estar filmando você para ver se você é você mesmo. Você vai poder botar uma imagem. Porque, assim, vendia-se essa noção de que o sistema ele era isento de vigilância governamental, o que não é verdade. Ele é uma rede como qualquer outra que se o governo chegar, assim como um provedor de internet, se o governo chegar lá com um mandato e falar assim, eu preciso monitorar, primeiro, o provedor não pode falar, segundo, você não pode impedir. Uhum. O Macedo, ele comenta aqui no nosso chat que ele fala que ele trabalha num SOC, né? E lá ele tem alerta de tráfego anormal, tanto de e-mail quanto de arquivo, falando exatamente, corroborando aí que você comentou aí, Hélio. Realmente de monitoramento de tráfegos, né? O comportamento anormal nos usuários, né, para isso. Tem, os caras monitoram tudo, você não dá uma passada dentro. Eu tive data center que eu entrei que você não pode entrar com nada, você entra, bate o negócio, entra no tubo, aí o tubo abre do outro lado, dá uma aspirada em você para tirar germes, para não infectar o data center, e você passa, aí você passa o negócio e pega o notebook. Então, assim, não é fácil o cara arrancar e levar dado para fora. As operadoras, elas são muito bem protegidas, porque se ela tiver um vazamento de fraude, isso afeta muito o negócio dela, e é um baita de um problema, porque o negócio dela é garantir para os clientes que ela é segura. Basicamente, ela vende segurança. Eu não sei se você já viu, assim, eu vi algumas propagandas de alguns aplicativos que são aparentemente bem caros, né, em que eles prometem, né, não sei se você já viu isso, que você conseguiria até rastrear celulares em qualquer lugar do mundo. Né, ou seja, os aplicativos aparentemente são vendidos aí com valores bem altos, que você conseguiria até rastrear baseado, né, ele não faz exatamente no que, mas baseado no protocolo que interliga centrais telefônicas. Né, ou seja, não sei se isso é possível, você já viu isso em alguma situação? Olha, eu não quero deixar vocês em pânico, mas sistema de telefonia, quando você passa a sinalização, ele manda tudo. A célula que você estava, então pela célula que você estava, ele sabe a região que você estava. Manda tudo. Uhum. Não fiquem em pânico, o governo não fica monitorando vocês, não é bem essa ideia. Ele tem é feito isso para performance de rádio, esse tipo de coisa, saber se precisa de mais antena. Então, assim, o que eu vi é aquela empresa italiana que os caras conseguiram hackear aquela empresa, eu esqueci o nome dela, mas que ela trabalha com esse tipo de coisa. A Hackteam. Isso. Ela fazia os programas que rodavam no aparelho, eles ficavam escondidos dentro do Android, iOS, para ficar te mandando informação à parte da operadora. Tá. De novo, você vai na borda, que é o ponto mais frágil da segurança, que é o do usuário. Você não vai atacar exatamente o data center da operadora, porque é uma segurança muito maior do que o usuário que clica em qualquer lugar, abre qualquer anexo e faz qualquer coisa no telefone. É muito mais fácil, o usuário vai clicar, vai fala assim, eu consegui aqui um jogo de graça, tá saindo GTA 6 aqui, eu consegui uma demo. O cara vai tentar. Agora, entrar na operadora para roubar esse tipo de dado, eu acho que é impossível, porque a segurança é muito grande nesse sentido, porque assim, a operadora vive de reputação. Tanto que quando vaza dado de personalidades aí, dados sigilosos do celular vazaram, todo mundo vai em cima de, foi a operadora que é uma porcaria. A primeira coisa que a operadora faz, não fui eu. Pode olhar aqui, eu sigo normas, eu sigo não sei o quê. E no fim sempre acaba que foi a pessoa na ponta, ou foi um técnico que eles levaram para fazer manutenção. Sempre foi assim, nunca foi de dentro de uma operadora que vazou nada. Obviamente. Mas quer queira, quer não queira, a reputação, o pessoal fala assim, é muito ruim, meu link mas a reputação desse tipo de coisa nunca tem em nenhuma operadora, que você perdeu seus dados. Nunca.
Realmente, a gente sabe, né, que o inferno são as pontas, né? Com certeza. Eu queria voltar um pouco, você comentou daquela criptografia do GSM, né? Ou seja, o protocolo A3, se não me engano, né, que é o algoritmo de criptografia, se agora não eu me não engano. lembro. Eu sei que eu estava lendo já faz uns 4, 5 anos, eu estava lendo sobre essa criptografia, mas ela, independente do que ela for agora, se você falar que ela é um Blowfish 2048 bits, ela daqui 5 anos vai estar, daqui 10 anos vai estar sendo quebrada, porque o GSM já tem mais de 10 anos. Então a gente já passou Pode falar. Eu vi um artigo de um chinês, né, um artigo científico lá, que ele mostrava que em algumas situações, não é em geral, mas em algumas situações específicas, ele conseguia prever e quebrar o algoritmo, né, ou seja, o A3. Mas é uma situação específica. Assim, isso mostra que, como a gente sabe, o algoritmo fica velho, né? O algoritmo de criptografia, ele envelhece e você tem que trocar de tempos em tempos, porque ele fica fraco, né, para isso. Então, eles não quebram, eles fazem força bruta, né? Aí é Isso, sempre... Exatamente. Não tem como. É o tamanho da chave, o algoritmo em si, os computadores ficam cada vez mais rápidos para fazer a força bruta cada vez em menos tempo, acaba, né, ficando mais simples. Né? É isso. Alberto, alguma pergunta mais? Não, acho que é isso. A gente meio que cobriu as partes que eu queria cobrir, desmistificar um pouco esse negócio, que a galera acha que é tão simples. Vou hackear o SS7. Ele fala, vai. Acho que é fácil, sim. Só no filme do Elliot funciona. Realmente, quando você tem um mandado judicial que está dentro da operadora, não tem o que fazer. Se a operadora tem que fornecer aqueles dados para o governo, não tem discussão, né, em relação a isso. Aí não tem o que fazer. Mas tem você de fora, eu acho que assim, ficou bem claro, pelo menos para mim, que assim, é uma situação pode acontecer, pode, mas é uma situação extremamente um ponto fora da curva, quando isso, por acaso, se acontecer. Né? Realmente é bem... eles não fazem por diversão. Exatamente. Assim, de novo, né, a gente volta à situação de que o elo fraco da corrente é o usuário, né, é o terminal. Não tem muita dúvida disso. Sim. É isso. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem mais uma pergunta nova aqui no nosso chat. Legal. Bom, a gente já pode passar, já estamos quase no final do nosso horário. Vamos passar para as notícias da semana. Como eu tinha comentado com você, fala, Roberto. Então, eu estou com a minha notícia, que eu precisei, na verdade eu queria ter comentado, mas eu acabei segurando aqui. Cara, eu achei um sarro esse negócio. Os ransomwares finalmente se encontraram com os jogos mortais. Cara, tem um ransomware novo no mercado, em que o cara pega, ele infecta o computador e aparece uma imagem na tela dizendo: ou você paga, ou você infecta outras pessoas. Você tem que escolher. Se você quiser, você paga, ou se não, se você infectar outras pessoas, ele te dá a chave para você descriptografar o seu. Cara, eu falei, a criatividade dos caras não cansa de me surpreender, velho. Eu fiquei de cara dos caras criarem um mecanismo desse para fazer infecção de ransomware, e pior, tá funcionando. Ransomware Mortal Games, acho que é, nem será como é que é o nome do filme. Eles querem comentar alguma... Eu não acompanho muita notícia, mas essa semana teve o GTS, que é patrocinado pelo NIC-BR, sobre segurança. Eu achei interessante que uma das apresentações mostraram que existe agora o Ransomware as Service. Você pode ir lá, criar o seu ransomware, e eles pagam 50% para você e 50% vai para eles do que pagam do resgate. Então... É isso aí. É empreendedorismo. O cara está trabalhando. Isso é a service, mas... Legal. Eu tinha selecionado a notícia aqui que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né, de terminais, de insegurança de terminais. Que tem um golpe no WhatsApp que engana mais de 1 milhão de brasileiros, né, com promessa de Wi-Fi gratuito. Né? Então, uma empresa de antivírus localizou aí um vírus que ele engana os usuários de WhatsApp falando que clicando naquele link ele ganharia acesso ao Wi-Fi gratuito em vários locais.
E aí, na verdade, aquilo é um malware. Quando abaixa ali, o download acaba pegando as informações. Eu recebi esse link. O cara tem que ser muito trouxa para pegar. Ah, não duvide disso. Não duvide disso. Não duvide do ser humano. Não duvide disso, Cara, Alberto. eu recebi, eu falei, cara, sério que as pessoas clicam, mano? Meu Deus do céu. Não duvide disso, porque assim, é complicado. É o que a gente está falando aqui, né? Realmente a exploração sempre é na borda, né? No lugar mais fraco, né? Para isso aqui, né? Para nesse caso. Né? Bom, legal, acho que estamos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém mandando mais alguma pergunta para a gente. Aqui. Não, acho que não. Bom, vou agradecer, então, primeiro ao Hélio aqui, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. O Hélio está algumas horas de fuso horário diferente do nosso aqui. Que horas aí, Hélio? 3 Aqui horas. são quase meia-noite, 10 para meia-noite, né? Então, obrigado aí A gente já alterou o horário aqui do SecurityCast, especialmente para casar os fusos horários aqui. Obrigado, Hélio, pela disponibilidade. É um prazer estar convidado mais vezes aqui para o SecurityCast, a hora que você quiser. Estamos à disposição. Né? Agradecer ao Alberto aí, obrigado aí pela participação. Os nossos amigos Alcion e o Martinelli. O Martinelli, por causa do horário, acabou não coincidindo com ele. Né? Ele tinha outra atividade nesse horário, né? Se fosse mais tarde ele poderia, mas agora ele não pode. E o Alcion também teve um problema lá com questão de horário, também não pôde participar junto com a gente. Mas estão aqui presentes com a gente. Esse é o penúltimo SecurityCast do ano. Né? A gente vai ter mais um no dia 19, na semana que vem, que é um SecurityCast que a gente vai fazer de uma retrospectiva, né, de 2016, o que aconteceu aí no ano de 2016. Já estão todos convidados, né, para isso. Né? Agradecer a quem está nos assistindo aqui no online, né, que mandaram perguntas. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. E depois, quem vai assistir a gente depois, né, através da página do YouTube, obrigado também pela audiência lá. Dá um link, lembrando, clicar lá, curtir lá na nossa página. Lembrando que a gente também tem um grupo do Telegram que discute a parte de segurança da informação. Quem quiser participar, telegram.me/seccast. Né? Temos também nossa página do Facebook, facebook.com/seccast, né? E a página do projeto aqui, que é o securitycast.com.br. Mais uma vez, obrigado, Hélio, que abrir para as suas palavras finais aí. Né? Pessoal, obrigado por ter me convidado, obrigado por ter aguentado a gente até aqui. E qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas sobre a parte de telecom, estarei sempre à vontade aqui para participar. O complicado é o horário, agora tá bom porque são só 3 horas. Depois que entrar aqui no horário de verão são 5. Aí fica bem complicado. Tá, com certeza. Lá. Alberto. O horário de verão adianta 2 horas? Aqui a gente vai para 1 hora para trás, a gente vai para 1 hora para frente, vocês vão para 1 hora para trás, é uma coisa assim. Ah, e vocês saem do horário e a gente entra. Acabar, o teu vai para frente, daí são 2 horas, vai aumentar 2 horas a diferença. Ah, puta merda, pode. Complicado. Tá Alberto, suas considerações? Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que participou aí. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco o assunto, trazer um pouco mais de informação. Achei que o Hélio foi bem bacana assim, na introdução, em termos de explicar a questão da teoria, de por que como é que funciona o sistema de computação, desde o lado do Beabá. Eu vi ele fazendo aquele desenho lá. Para quem está assistindo, tem uma série agora no Netflix, A Rainha, a Coroa, um troço assim, em que mostra as telefonistas fazendo as ligações, exatamente ele tava do jeito que ele falou, lá com um fiozinho. E então a gente espera que tenha servido para alguma coisa, para informar a gente pessoal aí. E no dia 19 estaremos de novo aí para fazer o nosso SecurityCast final do Retrospectiva 2016, que vai faltar tempo para falar de tanta coisa que aconteceu em 2016. E a gente espera vocês lá. Valeu, pessoal. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado a quem está assistindo a gente. Grande abraço. Valeu, pessoal. Boa semana para todos aí. Um abraço.